O Observatório.com está na web. Eu sou Vitória Rosa Cruz. Eu sou Manuel Marcondes Neto. E juntos estamos aqui para falar sobre os destaques, sobre os textos que são destaque no portal ACI. Dessa vez a gente vai falar do texto da Ilka Carreira. O título do texto é A Importância da Prevenção e da Comunicação. Ela trata de vários temas que são muito pertinentes nesse momento de pandemia que a gente está falando e tem vários pontos de comunicação, principalmente de comunicação interna, que a gente pode destacar. Ela começa o texto já falando, das duras penas aí que a gente paga em relação a essa pandemia. Infelizmente, as consequências realmente para a nossa sociedade como um todo são muito difíceis, mas ela toca num ponto muito, muito importante, professor, que é a falta de liderança e de um discurso único nesse momento, que seria uma forma de mobilizar as pessoas, de entender um pouco mais que a gente precisa passar por esse momento de uma forma coletiva, não é isso? Eu acho que a gente precisa aprender sempre. A Nova Zelândia, me parece, que a líder lá teve um sucesso em ter um discurso preparado, com a tranquilidade possível, né? que teve. Todo mundo foi apanhado de surpresa pelo tamanho do problema. A gente fala muito em gestão de crises. Aliás, a Ilka Carreira é professora lá em Salvador, especialista na questão de gestão de crises e publica com a gente mensalmente. Ela estava dizendo, a crise ela se apresenta e a gente fala muito em gestão de crise, mas nem sempre o planejamento é bom e cobre todas as contingências. No caso do Brasil, eu acho que a gente tem que aprender muito. O ideal teria sido uma comunicação só, embora seja um país continental, a gente sabe disso tudo, porque eu acredito que a questão dos estados estarem comandando é um fruto de desencontro, porque você vê Rio e São Paulo tão próximos, com orientações completamente diferentes, então eu acho que isso foi um problema. E uma outra coisa também é que a gente já tem alguns aprendizados em relação a essas grandes crises. A gente a África passou, na verdade, pelo Ebola, teve H1N1, que a gente também viveu na pele por aqui. Existem protocolos internacionais, existe a ciência avançando cada vez mais e, infelizmente, também a gente viveu um momento que muita gente até caracteriza como retrocesso, dessa falta de crença na ciência, que nem seria crença, mas assim, duvidar do conhecimento científico. É muito grave a gente passar por esse momento de duvidar do conhecimento científico. Você concorda, professor? Olha, eu concordo. Isso tem dois aspectos: a ciência médica e a ciência da comunicação. Eu acho que a ciência médica está mais avançada. Embora a gente viva mergulhado em comunicação, eu acho que a gente precisa aprender muito, sobretudo no nosso tema central do ACI, que é a comunicação institucional. Quando alguém fala em nome de um Estado, fala em nome de um país, em nome de um município, um prefeito, um governador, um presidente, é muita responsabilidade e muita coisa que o líder precisa aprender, porque nessa hora ninguém quer ouvir porta-voz. Isso é um fato, as pessoas querem ouvir a autoridade. Tanto que o porta-voz do governo federal foi dispensado. Então, as pessoas querem ouvir o líder, querem ouvir o presidente, querem ouvir o primeiro-ministro. Então, em termos de comunicação, a gente vai mal de ciência. Na questão da ciência médica, sempre você tem correntes de cientistas. A OMS, no caso, é uma liderança global. Então, todo mundo foi prestar atenção na OMS. O ponto é que lá também houve, ao longo do tempo, algumas idas e vindas. Mas eu acredito que, dando um crédito para a humanidade como um todo, eu acho que todo mundo está passando uma experiência que nunca passou antes. O tamanho da crise, ele
tenta-se colocar um paralelo na gripe espanhola de um século atrás, mas o mundo era outro há um século atrás. Então, temos que aprender em ciência sempre. Certamente. E todo mundo está colhendo vários aprendizados e que a gente espera que deem frutos, assim, de tanta coisa ruim que a gente está passando, de tantos desafios, que a gente possa sair um pouco mais fortalecido, pelo menos com esse nosso senso de comunidade, de sociedade e de um mundo também sem fronteiras, né? O vírus não tem fronteiras, é todo mundo junto contra o mesmo vírus. Então, acho que é a grande oportunidade que a gente tem de conseguir olhar de uma forma mais global. Falam tanto, né, da globalização, mas num momento como esse, não tem como ficar um contra o outro, e sim todos contra o único inimigo comum. Isso também é muito importante quando a gente fala em comunicação, né? No caso aí, numa pandemia, o inimigo é um só, e a corrida pelas soluções é planetária. Enfim, não podemos evitar o fato de que há vários laboratórios trabalhando, esses laboratórios são empresas, enfim, é bastante complexo. Agora, o que acontece com o público, com as pessoas comuns, né, é o problema da fonte. Isso que é tão importante para os jornalistas, né, Vitória? Eu adaptaria o ditado, né? O meio é a mensagem, para a fonte é a mensagem. Né? A gente precisa prestar muita atenção de onde a gente está coletando as nossas informações. E a gente já noticiou no observatório.com que, infelizmente, muita gente estava se informando pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E aí é muito complicado. Né? É muito complicado. A gente procura no OCI fazer um trabalho fake news free. É um desafio grande. Não é fácil, não. Está aí o portal aparecendo na tela inteira da Vitória. A gente sempre pede que as pessoas visitem e nos testem. Né? Então é isso que a gente faz o trabalho. É muito bom tocar nesse ponto, porque a própria Ilka Carreira fala no fim do texto dela sobre esse papel das fake news nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, que elas estavam indo na contramão do uso de máscara, de higienização das mãos, de manter o distanciamento, enfim, né, de ir contra as medidas que já evitaram tantas e tantas mortes. A gente sabe que é muito ruim a situação que a gente está passando, mas poderia ser muito pior se a gente não estivesse fazendo esse mínimo, que é tão pouco, mas que cada um, quando faz completamente a diferença. A gente sabe disso. E ela amarra o finzinho do texto dela exatamente falando sobre isso e também fala sobre os números, né, que poderiam ser piores, mas que melhoraram não, são menos pior com as medidas, mas ela volta a reforçar a questão da gestão de crise e da mobilização social. Então, acho que a mensagem final que fica do texto dela, eu acho que é uma grande reflexão aqui para a gente que trabalha com comunicação, que vive isso diariamente, é o quanto a gente ainda precisa trabalhar esse senso de comunidade das pessoas e, essencialmente, a comunicação, o tornar comum o conhecimento, o acesso à educação, o acesso à informação, para que as pessoas possam ter essa consciência, né, de que o WhatsApp não é meio de informação, que esses blogs, eles não são errados, mas eles são opinativos. E a gente precisa saber a diferença entre opinião e entre notícia. Tudo bem você gostar de uma opinião, você defender essa opinião, tomar para si, mas ela é uma opinião, ela não é uma notícia. Então, notícia não é algo para você se apegar, tomar para você como verdade. Notícia é algo para você refletir em cima disso e tomar as suas atitudes enquanto cidadão, pensando no próximo. Eu acredito que essa seja uma grande lição da pandemia e uma bela reflexão também que a Ilka deixou para a gente no texto. A credibilidade é a palavra, né? A questão da credibilidade. A credibilidade, ela não vem da opinião, no caso da mídia profissional, né? Ela vem da informação. A informação bem colhida, bem reportada, é que traz credibilidade para a mídia. Então, as pessoas precisam olhar para a mídia profissional. Nunca foi tão importante o papel do jornalismo. A gente precisa reforçar esse papel.
como intenção de sociedade, de democracia, porque sem imprensa, que corretamente é lembrada sempre como quarto poder, não dá, né? Não existe. Perfeitamente. Bom, o papo tá ótimo, certamente renderia muito mais assunto, mas lembrando e convidando você que está aí assistindo a gente, que no observatório.com tem vários outros textos, todo dia tem texto novo, tem conteúdo muito bom, gente do mundo inteiro contribuindo para o Observatório, de uma maneira voluntária, realmente, para que a gente possa refletir juntos e evoluirmos juntos aí os nossos pensamentos em relação à comunicação. Então, eu e o professor Marcondes deixamos o convite para você acessar o Observatório, conferir todos os textos e interagir aqui com a gente. A gente está nas redes sociais também, Instagram, LinkedIn. Entre em contato com a gente vai trocando uma ideia. Esse canal aqui é um canal aberto de diálogo e semana que vem tem mais vídeo, não é isso, professor? Pois é, a gente não consegue passar um programa mais sem falar em fake news. Esse São as assunto. queridinhas que não deveriam ser queridas, né? Pois é. Então tá bom. A gente fica por aqui. Valeu, professor. Até a próxima. Vamos juntos. Até você. Tchau.